Começando a nossa palestra de produtividade e rotina de estudo. A gente vai falar um pouquinho disso, algumas dicas, coisas que a gente fez, nossas experiências, vai ser uma mesa, vai ser um bate-papo, então fiquem à vontade de perguntar também no chat. Bom, a gente pensou como tema dessa mesa redonda exatamente toda a trajetória do restante desse dia, né, que fala exatamente de questões como coisas que necessariamente você não aprende, são coisas que você acaba aprendendo na prática, né, mas que a gente está aqui para tentar ajudar vocês nisso. A gente está trazendo exatamente a ideia de produtividade, de você produzir no seu tempo e sua rotina de estudo quando você entra no ambiente de faculdade. Os apresentadores de hoje, quem já falou, queremos agradecer a presença de Josi por ter topado participar dessa mesa com a gente. Eu que agradeço o convite. Se quiser se apresentar, Josi, falar um pouquinho de você. Então, pessoal, eu não preparei nada. Depois eu até me assustei. Nossa, a psicóloga está com um slide ali. Eu devia ter feito o slide. Mas, para quem não me conhece, eu sou a professora Josiane, sou professora do curso de Engenharia Mecânica da UFBA desde 2017. Eu leciono as disciplinas agora de Mecânica Geral 1 e Técnicas de Manutenção Industrial, então eu tenho contato geralmente com alunos mais novos e os alunos que não veem a hora de pular fora. Eu fiz a minha graduação, mestrado e o doutorado na UFRN, tudo em Engenharia Mecânica. A minha área de pesquisa foi controle não linear e inteligência artificial, que agora estão adormecidas porque eu estou trabalhando muito com a parte administrativa, já que eu sou vice-chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, faço parte do núcleo docente estruturante do curso de Engenharia Mecânica e do colegiado. Então, eu escolhi esses 2 anos agora me dedicar a isso e depois eu vou sair da parte administrativa e voltar para a minha área de pesquisa, que eu sinto muita saudade. Eu já me apresentei, né? Sou a Érica, coordenadora de eventos. Zito. Oi, gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente pensou, assim, foi como me organizar sem passar do meu limite? Eu acho que a ideia principal de você pensar isso, tendo em vista a pauta que a gente teve anteriormente, é você se permitindo se conhecer, certo? Você permitindo, você respeitando o seu tempo e você entendendo quais coisas funcionam para você. Seja estudar de forma seguida, seja estudar de forma mais pausada, fazer exercício em determinados horários. A gente vai comentar tudo isso aqui, mas a ideia inicial é você conhecer o seu tempo e respeitar ele. Só um comentário que eu estava assistindo a Marcília, né? E eu adorei ter assistido, porque a gente ia falar sobre produtividade e o que antecedeu foi inteligência emocional, que recai na produtividade. E aí foi bom até ter visto, porque, como eu não sou da área de psicologia, foi bom ver que o que eu ia falar não era totalmente lunático, porque com vocês fazia sentido com alguém do que alguém da área estava falando, né? E isso diminuiu, inclusive, os meus sintomas de ansiedade, que era antes de falar com vocês. Por quê? Porque todo mundo que já teve aula comigo sabe, eu não gosto de falar em público. E aqui eu não só estou falando em público, como eu estou sendo gravada. E depois eu nem vou assistir, porque se eu assistir, a lágrima vai escorrer, né? Então, praticamente todos aqueles sintomas lá que a gente que estava listado, né, naquele slide sobre ansiedade, eu estava sentindo. E aí eu comecei a pensar também, a gente está 2 semanas do início do semestre suplementar, como é que está todo mundo se sentindo? Porque eu estou me sentindo muito angustiada, né? E aí eu pensei, qual a primeira coisa que tanto vocês quanto eu tenho que fazer para o começo do semestre suplementar, né, para a produtividade? Seria justamente se planejar e tomar muito cuidado agora, porque a gente vai ter uma flexibilidade de horário muito grande, né? E não confundir a flexibilidade de horários com a não necessidade de rotina e de planejamento, que é muito fácil a gente se confundir com isso, de postergar as coisas, né, procrastinar para fazer alguma coisa. Então, é muito importante que
a gente se organize. E uma coisa que ela falou que é o ponto de partida seriam os compromissos que têm horários fixos. E depois a gente vai encaixando naquela programação. Eu gosto de fazer semanal. Eu tenho até umas coisinhas que ficam aqui em cima da mesa para organizar minha semana. Ajuda. Assim. Dá para ver? Planner, sim. Espero que vocês não tenham lido o que é que está aqui, porque deve ter uma de baboseira. Dá pra ver tanto. Depois de gravado, eu vou voltar e dar um pause. Organizar essas tarefas que vocês vão encaixar de formas conforme suas prioridades, né? Tem coisas que a gente tem que dar prioridade. E para essa questão, a gente precisa estimar tempos que as coisas levam para a gente fazer. E muitas vezes a gente diz assim, para fazer tal tarefa eu preciso de 2 horas. Aí você separa 2 horas e faz isso. As tarefas, quando a gente vai programar, elas nunca duram, é tipo obra. Nunca duram o que a gente acha que vai dar. Então, sempre contem com os imprevistos, não coloquem as coisas tudo apertadas no cronograma. Eu vou até colocar no chat alguns links de alguns vídeos que eu acho super legais não sei se vocês conhecem o canal Minutos Psíquicos. E aí tem um que o título dele é Por que tarefas demoram mais tempo do que esperamos? Reforçando um pouquinho do que a Mavi falou, né? A questão de se autoconhecer, ter esse autoconhecimento, é importante principalmente nesse momento que, como a professora Josiane falou, a gente não tem uma aula, não tem aquele compromisso de estar na poli, estar na UFBA, é uma aula online, então é mais difícil ainda a gente se planejar e seguir esse planejamento estando sempre dentro de casa. Eu acho que, como a gente viu na palestra passada, a rotina mudou completamente, a gente teve um baque, e aí às vezes a gente acha que vai conseguir, mas só que não é bem assim. Então, se autoconhecer para saber e reconhecer o quanto tudo isso mudou, para cair a partir daí você entender, poxa, agora eu consigo fazer isso nesse tempo aqui, dessa forma, por mais que tudo está acontecendo. Então, organizar isso direitinho, saber exatamente o quanto você aguenta é essencial. E aí também, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de determinar horários no meu planejamento. Claro que a gente tem aula, tem reuniões que são horários fixos, a gente tem compromissos fixos que a gente tem que ter agendamento, mas eu gosto de estabelecer tempos. Então, é algo que pode funcionar. Eu sou uma pessoa que se eu dizer, poxa, 7 da noite eu vou estudar, eu não vou estudar 7 da noite, mas se eu dizer, hoje eu vou estudar 1 hora, eu vou conseguir estudar 1 hora e pode funcionar. Porque, querendo ou não, a gente se prender a um horário, pode acontecer imprevisto. Se você teve uma reunião se estendeu, e aí, poxa, aí você fica aquilo, poxa, passou do horário, não vou mais fazer isso. Sempre vem isso, a procrastinação sempre força um pouquinho isso. Então, organizar formas de planejamento, a gente vai falar aqui também alguns métodos que podem servir, e entender também, nessa parte do autoconhecimento, qual forma se encaixa, ou quais formas adaptadas, porque você não vai pegar algo da internet e vai aplicar 100%, isso não vai funcionar. Cada pessoa é diferente, você tem que entender isso e ver o que se adequa à sua rotina, o que se adequa a você, para que aí sim você fazer funcionar. Isso aí. Eu ia bater na mesma tecla de autoconhecimento, então eu vou pular logo para o seguinte, que é esse de pense em sua grade de vida acadêmica. A gente está falando muito essa semana em várias coisas para fazer. Kenzo mostrou mais cedo, tipo, várias possibilidades do que aprender. Então, lembrem, quando vocês estiverem montando a grade, que a vida da gente não é 100% faculdade. Não é 100% sentar na sala de aula e assistir o vídeo. A gente vai precisar aprender depois, né? Sentar, estudar, procurar outros materiais, outras coisas. E a gente precisa ter um passinho além disso, porque a gente até pode fazer só isso, sentar, estudar, fazer as aulas, fazer as provas, passar em tudo, mas se você tiver um quezinho a mais, é isso que vai te fazer lá na frente ganhar mais, é isso que vai te fazer lá na frente ser mais feliz, é isso que vai te fazer lá na frente ter uma vida mais saudável. Então, pense na sua grade, pense que se você está em situação normal, né, fora de pandemia, e tem aula 3 horas, até 3 horas na poli,
e você vai pegar a aula lá no PAF, você vai pegar mesmo essa aula no PAF, não tem como pegar num horário diferente que te deixe com a locomoção melhor. Pense também que tem o DAEM, tem o KRT, tem a TM, tem várias outras coisas na universidade para você fazer que são incríveis e que você vai aprender muito. Então, na hora que você estiver lá pensando, pô, eu vou pegar 10 matérias, cara, não pega 10 matérias. Pega 5, pega 6, estourando 6, sabe? E se organiza direitinho para você tanto ter um tempo de fazer as outras coisas, quanto de ter o seu lazer e não morrer com ansiedade. Até porque o tempo que você vai dedicar nessa matéria não é só o tempo de sala de aula, né? Poxa, se você tem 68 horas de matéria, não vai ser só aquelas 68 horas. Eu costumo estabelecer para mim, por exemplo, a cada 2 horas de aula, estudar fora pelo menos 1 hora. Então, uma matéria que geralmente 68 horas no semestre são cerca de 4 horas. Então, é no mínimo 2 horas de estudo para aquela matéria que eu tenho que dedicar. Então, quase aí a gente vai acumulando. Então, se você pegar muita matéria, além de estar sempre nessa correria, principalmente vocês calouros. Poxa, você calouro, segundo semestre, quero pegar a de administração, quero pegar a legislação social. Só que aí, cara, você pegou a matéria, tem cálculo B no PAF 1, de 2,50 a 4,40, e 4,40 você tem que ir para o Canela. Como é que você vai fazer isso? Não dá. Então, você tem que pensar nessa logística. Você não pode se atolar de matéria sem pensar na logística que você vai fazer para se deslocar, seja PAF Poli ou em distância maior, e também o quanto você vai ter que dedicar aquela matéria fora da sala de aula. Se você já sabe que você vai ter dificuldade naquela matéria, porque que era pré-requisito, você não foi tão bem, talvez você já tenha visto que você tem muita dúvida, você talvez tenha que se dedicar mais, mas talvez seja o contrário. Talvez você tenha feito essa matéria e agora já tenha feito, está repetindo, já aprendeu bastante coisa no semestre anterior, só não foi suficiente para passar. Então, talvez você já entenda algumas coisas e a carga horária de dedicação em alguns momentos seja menor. Então, entender em cada matéria o quanto você vai ter que se dedicar. Uma prévia nem sempre vai ser exatamente aquilo, mas tenta entender quando vocês forem montar, porque a sua grade não é só o que o SIAC vai lhe dar, a sua grade vai muito além disso, e você ainda vai ter projetos de extensão para participar, você tem que se dedicar, vai ter momentos que o projeto vai exigir de você. Por exemplo, forma, o BAGE, eles têm competição, chega perto de competição, eles começam a ficar mais atolados. A TM, se você estiver fazendo um projeto com a TM, você tem compromisso da TM, você tem reuniões de projeto, tem que entregar coisa para o cliente, assim com os outros projetos. Então, veja também como você pode conciliar tudo isso para não virar uma bola de neve e acabar não conseguindo fazer nada. Lembrando que é bom também deixar, embora a gente ache que pode parar de viver durante a graduação e só fazer graduação, é bom deixar um espaço para a vida pessoal também. Sim, com certeza. Sanidade mental para manter. Sanidade mental, por favor. Eu acho que tudo isso entra no processo de você se respeitar também. Não tente se cobrar a ponto de você pegar N matérias, porque fulano tá pegando N matérias, e porque fulano conseguiu passar nas N matérias. Você e fulano não são as mesmas pessoas. Principalmente não compare a quantidade de matérias que um amigo seu de humanas pega com as matérias que você pega. O tempo de dedicação é diferente. A quantidade, por exemplo, matérias iniciais, como cálculo, essa matéria de 102 horas, velho, você vai passar bastante tempo fazendo exercício, porque são as formas de estudar, são as formas de dedicar para esse tipo de matéria. Então, você vai aprendendo ao longo do curso e ao longo da experiência as matérias que você consegue gerir de forma melhor, quanto tempo de demanda você tem, né? E quanto você precisa para conseguir dar conta disso. Então, tipo, se conheça, se permita se conhecer, não se cobre além da conta, porque isso, no final, só vai acabar gerando mais cansaço, você vai acabar gastando mais tempo para se concentrar, você vai se sentir mal, você não vai conseguir ter tempo de lazer, até seu tempo de lazer não vai ser bem gasto, porque você vai estar tenso, vai estar pensando nisso o tempo inteiro. Então, nossa primeira dica é exatamente essa. Pense na sua grade, mas não pense na sua grade como só as matérias. Pense no lado externo. Pense o momento que você vai ter para estudar, o momento que você vai ter para descansar, para fazer outras coisas além das matérias. Exato. E montem tudo para que vocês consigam ter aquelas 7, 8 horas de sono todo dia. É importante, gente. Dormir. Exato. É muito importante. Não sejam zumbis na poli. É verdade.
Então, você está lá estudando, quais são as... Josi, você que já estudou muito mais que a gente, que já fez doutorado, mestrado, que já está aí super mestre, sabendo tudo de estudar, quais são as técnicas que você mais usa aí de aprendizado? Vamos lá. Eu não fui, nem fui nem sou a pessoa mais disciplinada, e eu acho que provavelmente eu também não sou a melhor pessoa para dizer isso para vocês, certo? Inclusive, quando vocês mandaram a programação, que eu vi as técnicas de aprendizado, e aí tinha Pomodoro, tinha Castelo Mental e tudo mais, e eu nunca tinha ouvido falar do Pomodoro, a não ser o molho de tomate, lógico, né? Aí, não, esse nome é familiar, mas aí depois que eu lembrei, quando eu vi os tomatinhos lá, e aí eu pensei, eu vou olhar aqui para não chegar muito zoada lá, alguém está mais avançado que eu aqui. Mas eu acabei vendo, né, que no caso dessa técnica, por exemplo, o Pomodoro que vocês colocaram aí, ela prevê algumas pausas. Eu vi, olha, isso funciona para mim, porque eu não sabia desse Pomodoro, mas eu fazia essas pausas, eu parava para, sei lá, esticar as pernas, tomar uma água, um café, olhando para a janela, assim, sem pensar em mais nada, porque também não adianta tomar uma água ou um café ou um chá, enquanto você olha o Instagram, assim, enquanto você fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Você não está descansando a cabeça, você continua funcionando, só não é com aquele assunto. Eu comecei a pensar o que funcionava para mim. Só que o que funciona para mim não funciona para todo mundo. O Zezito falou assim, eu não consigo marcar hora para estudar, eu só penso, eu tenho que estudar 1 hora. Para mim também é assim, mas tem gente que precisa ter 1 hora, que precisa ter 1 hora marcada. Para mim, o que funciona era dizer, eu só saio da cadeira quando eu terminar essa tarefa. Mas não é uma tarefa, tipo, eu vou sentar aqui e só vou levantar quando eu terminar a minha tese. É uma tarefa pequena, sei lá, eu só saio daqui quando eu terminar um parágrafo, quando eu terminar de ler essa página, quando eu tirar o bug de um código, quando eu finalizar essa tabela. Então, dividir tarefas menores para elas serem mais fáceis, porque sentir que a gente está caminhando também é muito importante. Não é só colocar uma meta e terminar aquela meta. Às vezes a gente não consegue, né, atingir. Mas o que é melhor na minha cabeça? É eu ter estudado as 2 horas que eu programei ou nenhuma? Lógico que as duas. Mas se eu pensar, e o que é melhor estudar 20 minutos ou nenhuma? Agora é 20 minutos, né? Porque pelo menos eu caminhei, porque pelo menos eu fiquei em contato com aquele assunto. Porque a gente não fica em contato com o assunto, ele vai se perdendo, né? Ele vai ficando cada vez mais longe. Então, para mim, o que funcionava era tabelas ou tarefas pequenas, deixar o celular longe ou virado, né, para não ficar olhando aquela luzinha da notificação batendo. Sentir que eu estou em algum progresso, uma coisa que eu sou extremamente indisciplinada é com esportes. E meu sonho é conseguir correr. Meu sonho é conseguir correr. Eu não corro nem daqui até a sala. Então, o que eu pensei? O que é melhor? Eu tentar correr 20 minutos na esteira todo dia, ou eu tentar caminhar 15 minutos 3 dias na semana. Aí eu penso, eu não vou conseguir correr todo dia, né? Então vou lá e depois eu vou aumentando. Com o tempo que você vai pegando o ritmo, você vai aumentando suas metas. E agora a gente está numa situação muito atípica, né? Todo mundo perdeu o ritmo. Então vai ser um recomeço, né? Uma partida ali no motor para todo mundo em alguns aspectos. Lógico, ninguém ficou parado, ninguém ficou vegetando aí, deitado numa cama, esperando a gente poder sair na rua de volta, estava todo mundo fazendo alguma coisa. Mas, do ponto de vista de disciplina, está todo mundo parado. Só não conta TCC e estágio, né? Isso continuou. Mas é isso. Eu botei um link aí no chat. Quais são as melhores técnicas de estudo? E aí, os vídeos desse Minutos Psíquicos é bem curto. E as melhores técnicas que ele chegou eram justamente as melhores técnicas que funcionavam para mim.
que é sempre não deixar para estudar de última hora. Vocês nunca ouviram isso na vida, né? Nunca ouviram isso. É a primeira vez que alguém está falando, descobrir o Brasil. Não deixar. Vai colocando ali espalhadinho. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo para assimilar aquilo. Inclusive, o sono, ele faz parte dessa assimilação. Ou seja, não adianta ficar sem dormir antes da prova, para ler tudo. E também tem um que é como ser um estudante melhor. Também tá aí, tem link dele. E ele também fala sobre o que vocês podem fazer para estudar. E aí é um profissional de psicologia falando que é mais capacitado do que eu para dizer a vocês como estudar. No meu caso, eu conheço a Pomodoro, por exemplo, a Castelo Mental já ouvi falar, também é vínculo não. A Pomodoro tem 5 anos que eu tento implementar na minha vida e nunca deu certo. Porque, 25 minutos, faz uma pausa de 5 minutos. Eu nunca consegui fazer essa pausa de 5 minutos e voltar. Então, para mim, funciona, sentei ali, comecei a fazer, continua. Às vezes, para tomar um café, tomar uma água e volta ali para frente. Desculpa. Frente do computador, frente da tela. Mas algo que funciona para mim, para você conseguir dividir essas coisas, é uma coisa que parece muito o Scrum, que é na verdade uma metodologia de gestão de projetos. Porque, justamente como o professor Josiane falou, você dividir em microetapas, tudo que você vai fazer até o final. Então, por exemplo, assim, ela tem como planner dela, eu tenho lá em Salvador, né, eu estou no interior hoje, mas de frente à minha mesa, eu tenho um quadro branco, mais ou menos desse tamanho, que é um calendário do mês. Então, eu atualizo todo mês, e toda semana, no início da semana, eu pego o post-it, atualizo todos os dias da semana, os eventos que eu tenho que participar, seja reunião, seja aula, e o que eu quero fazer nesses dias, e o tempo de duração, como eu falei. E aí, determina essas metas para ser visual. É muito importante para mim também essas coisas, tem que ser algo visual. E celular não serve, porque notificação de celular para mim é a mesma coisa que nada. Então, botando no calendário, notificou para fazer algo, eu ignoro completamente. Eu vejo, às vezes, tem coisa que eu coloco no Google Agenda para me notificar de atividade, 2 meses depois eu vejo aquilo ainda atrasado, e eu nem lembrava que tinha feito aquilo. Então, tem que ser algo visual, físico, na minha frente, porque digital também, para me organizar, não serve, eu já tentei, não dá. Então, eu comprei um quadro para isso. Para eu ter isso visualmente e estar anotando. Porque aí eu vou, poxa, eu fiz isso hoje, eu tiro aquele post-itzinho, eu boto esse post-it aqui, um post-it desse, com todas as minhas atividades, cada um. E aí eu vou tirando conforme eu vou fazendo. Toda atividade que eu faço, eu vou tirando. E aí eu vou sentindo que eu estou evoluindo naquele dia, que eu estou conseguindo fazer. E aí eu consigo ver também o quanto eu consegui fazer naquele dia. Poxa, eu deixei de fazer isso aqui hoje. E fica tão visual para mim, porque eu passo toda hora ali, eu olho. E aí também, foi até uma alternativa também, o calendário acabou sendo na quarentena, que quando eu estava lá, eu marcava todos os dias de quarentena para ver se estava menos durante a pandemia, e aí organizar essas coisas. Então, talvez usar técnicas virtuais não sirva para você também. Vai para algo físico, para você estar na sua cara ali, ó, você olha e se cobra naquele momento também. Pelo menos uma coisa para mim, que eu percebi, não só ao longo da faculdade, mas eu já tinha percebido no ensino médio, é que eu tenho técnicas diferentes para disciplinas diferentes. Então, tipo, a forma que eu estudo para HST, Higiene e Segurança no Trabalho, é diferente da forma que eu estudo para Cálculo C. Eu não consigo estudar da mesma maneira, porque minha mente, ela assimila de formas diferentes. Então, Cálculo C, por exemplo, eu consigo ficar, eu fico certa quantidade de tempo, saio, dou uma descansada, esparecida, depois eu volto. Enquanto que HST eu consigo estudar e fazer outras coisas ao mesmo tempo, tipo, me explicando, falando em voz alta, andando pela casa, sozinha mesmo, parecendo uma maluca, mas eu faço isso porque funciona pra mim. Funciona mais dessa forma, estudar coisas que são mais, que tem mais letras, né, que tem mais texto. Então, eu acho que é exatamente essa ideia. Você só vai saber se você testar. Você pega as técnicas, vê e testa na prática. Não funcionou, testa outro, adapta para você. Certo? É como Zezé falou, ele não consegue ficar 25 minutos e pausar 5. Às vezes ele fica 30 e pausa por 20. Mas se funciona para ele, é o que importa, porque no final não é você seguir a técnica à risca, é você realmente ver que funciona para você, que você está assimilando, que você está aprendendo em um tempo bom, em um tempo tranquilo, que não te deixa extremamente cansado. Lógico que depois de um tempo você precisa descansar, precisa fazer alguma outra coisa que não seja
direcionado à área acadêmica, algo que te relaxe, mas que não te deixe exausto, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? É isso, né? Eu vou só explicar para vocês essas três, assim, rapidinho. Pomodoro, todos três já falaram, que é você pausar 5 minutos e estudar ou focar em alguma coisa assim, 25. Então, esse tempo é indicado, segundo estudos, mas cada um tem o seu tempo, cada um faz do seu jeito e se adapta ao que for melhor. O vínculo é tipo uma associação, você pega uma coisa muito esdrúxula, que não tem nada a ver, sei lá, um macaco nadando no mar. E aí você faz uma associação do que você está aprendendo com aquela imagem. E isso, para algumas pessoas, funciona. Para mim, não funciona nada. Mas eu tenho colegas que funcionam muito bem, que aprenderam, que nunca escrevem. É isso, gente. Para mim, só funciona para decorar. É isso, para decorar também para Para aprender, não. Mas para aprender, não. Mas para decorar uma fórmula. Eu não vou, não vai rolar. Não vou nem decorar a fórmula, ainda vou ficar, meu Deus, era o quê? Acabou, nenhum. E tem o castelo mental, que eu acho muito legal. É muito legal. Já tentei usar várias vezes. Assistam Sherlock Holmes, sabe? Aquela série muito com um ator de... Que faz o Doutor Estranho. Doutor Estranho, exatamente. Essa série é perfeita, a gente assiste. Essa série é Netflix. É perfeita. Que é muito legal, tipo, você de fato cria, não precisa ser um castelo, tá, gente? Pode ser a sua casa. Você imagina a sua casa, e cada gaveta do cômodo, cada lugar da casa tem uma informação. Tem uma informação. Eu acho incrível. É muito incrível. E aí, por exemplo, você está numa prova e você quer lembrar de alguma coisa e você se imagina na casa, você, tipo, dita cada detalhezinho, você dita tudo. Tipo, você entra na casa, tem um tapete de tal cor, um piso de tal cor, e aí você só vai seguindo, você fala, abrir a primeira gaveta no cômodo à direita e aí tem a informação lá. Entendeu? Funciona para algumas pessoas perfeitamente. Tentem usar. Me sinto burra às vezes por não conseguir. Mas é muito legal. Eu li na teoria, mas não consegui pensar. Eu não consigo nem lembrar o que é que eu guardei realmente na gaveta aqui em casa. Pois é. Então, é isso, gente. O que a gente quer dizer aqui com tudo isso é procurem essas técnicas. Tem um curso muito legal no Coursera, que é Aprendendo a Aprender. E aí, ele dá várias dicas, ele te explica o funcionamento do seu cérebro em cada momento, porque funciona de cada forma, cada técnica. É muito legal, vale muito a pena. E aí você testa para ver o que funciona. Porque senão... Antes da gente passar para o próximo tópico, né, só comentar uma coisa também. Às vezes a gente tem que ter noção de priorização, porque realmente não tem como fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tem coisas que são prioridade e outras não. E muitas vezes a gente não consegue distinguir, poxa, o que é prioridade, o que eu tenho que focar agora para tornar toda a minha produtividade maior. E aí também existem várias técnicas, eu conheço gente que usa técnicas até para conseguir priorizar e aumentar sua produtividade de forma conjunta, que tem a matriz Eisenhower, tem as 3 dimensões da produtividade, tem funil de foco, tem várias outras que vocês podem estar pesquisando também, que tipo, funcionam realmente, eu já usei, eu uso também algumas dessas, até em conjunto às vezes, para a gente conseguir distinguir, poxa, isso aqui é de extrema importância fazer agora, eu tenho que fazer isso agora, isso aqui posso fazer depois, posso pedir para alguém fazer isso. Então, a gente tem essa noção do que a gente realmente tem que fazer agora, porque às vezes a gente tem muita coisa para fazer e não sabe o que vai fazer, e aí passa horas e não fez nada. Então, saber o que priorizar para ir fazer as coisas aos poucos. O próximo, Marcia já falou com a gente, pratiquem exercícios. E pratiquem exercícios que vocês gostem, tipo, tenham aquilo como um momento de prazer na sua vida. Você não está fazendo exercício porque é obrigatório, porque a sociedade manda, porque a Erika está mandando. Não, velho, é porque vai fazer bem para você, para o seu corpo, para a sua mente. Você sabia que durante o exercício você aprende o que você estudou? É verdade. Tem neurotransmissores que eu não vou lembrar agora, mas existem neurotransmissores que são liberados durante o exercício que te ajudam a aprender. Sabe quando eu estudei isso? Há 2 anos atrás. E eu tô aqui lembrando do que importa para mim, né? Eu não vou lembrar o nome do neurotransmissor porque não é uma coisa que tá no meu dia a dia nem que faz tanta diferença na minha vida. Mas, sabe, façam exercícios. E aí, o que é que vocês fazem de exercícios assim na vida?
Eu sou a cara da Atlética, eu não sou louco por exercício às vezes, né? Então tem semana. Às vezes tem semanas que eu vou pro treino de basquete, vou pro treino de handebol, tento malhar, né? O que eu mais faço, mas acho que de exercício mesmo, a minha principal atividade que eu mais gosto é Muay Thai, arte marcial no geral. É uma coisa que ajuda pra caramba. Acho que. É porque o exercício físico vai te ajudar não só nessa questão de aprendizado, mas se você, por exemplo, for fazer exercício físico de manhã, você vai passar o seu dia muito melhor, mais ativo o seu dia, porque você ativa seu corpo. E se você fazer no final do dia também é maravilhoso, porque às vezes você tá com energia ali extra e descarrega ali naquele momento. O Muay Thai comigo me ajuda muito quando eu tô estressado. Às vezes eu tô com muito estresse, estou ansioso, muita coisa acumulada, eu digo, paro tudo, ia, né, pro treino de Muay Thai, não estou fazendo agora na pandemia, e consigo relaxar. Então, existem vários esportes, a Atlética está aí para isso, também para ajudar vocês nisso. A gente tem treinos de tudo, a Erika fazendo a nossa propaganda, e é fundamental, acho que até correr ajuda a gente, velho. Acho que a gente... Correr, caminhar. Se você não quiser ser muito rápido, caminha. Às vezes eu vou pra pole andando e já ajuda. Morro de inveja de quem gosta de se mexer. Nossa. Acho que no semestre passado eu fui perguntar quais eram os hobbies dos alunos no primeiro dia de aula. As 5 pessoas falaram que o hobby era malhar. Aí eu, sério que seu hobby é malhar? Pra mim, é tão trabalhosa. Eu não gosto de me mexer, eu não gosto de suar. Eu só vivo com um monte de problema de saúde, né? Que não são compatíveis com a minha idade. Mas eu sou a rainha da procrastinação quando se trata de exercício. E o pior é que eu fico num ciclo. Porque... se você entra num ciclo que é muito difícil de sair, é assim, eu quero fazer exercício, aí você enrola e não vai fazer. Aí, no outro dia, você, mas eu não fiz ontem, eu estou triste porque eu não fiz, porque eu perdi o ritmo, então não vou fazer. Aí entra num ciclo que nunca volta a fazer o exercício novamente. E eu sempre fico presa nesse loop. Que também vale para estudar, né? Tipo, eu vou estudar, aí fica enrolando, vendo Netflix ali, aí depois pensa, poxa, nem estudei, tô triste. Aí agora eu tô com sintoma de ansiedade, porque não estudei e não consegui estudar porque tô ansiosa. E aí você fica preso, mas, nossa, eu tenho muita inveja de quem faz exercício, eu queria muito fazer exercício, a causa de todos os problemas de saúde. É a falta dele. Eu também não gosto de fazer exercício, não. Assim, não é todos os exercícios. Mas eu descobri que eu gosto muito de yoga. Então, 2 vezes na semana, eu tenho o meu horário. Tem dias que os meninos dizem, não, vou marcar reunião tal hora. Eu digo, não, gente, esse horário é o meu horário da yoga. Eu vou fazer yoga depois. A gente marca. Se vocês quiserem marcar mais tarde, eu topo. Mas agora não. Então, eu gosto de yoga, mas eu enrolo para fazer também. Eu enrolo também. Tipo, cada dia é seu dia, né, gente? Tem dia que você não tá afim e pronto, você respeita seu corpo e não faz. Mas se você curtir uma coisa, se você gostar de fazer, eu gosto muito de dançar também. Então, quando eu posso dançar, eu boto uma música aqui, né? Agora na pandemia tá difícil sair pra dançar, eu boto a música aqui, danço no quarto mesmo e é isso. Mas é super importante fazer exercícios físicos. Eu sinto a vergonha ali, mesmo sozinho na hora de dançar, então não faço. Eu vou tentar me disciplinar de volta. Quando eu estava me disciplinando, veio a academia e eu não podia mais ir para... veio a pandemia. A pandemia. E aí eu não conseguia mais ir para a academia, e a única coisa que eu ia fazer lá era ficar caminhando na esteira. Super válida, a gente aceita tudo. E vamos para o último slide, que eu acho que é um momento assim, de fechar tudo que a gente já falou hoje. Né? Estabeleça uma rotina e teste o que funciona. Nem que você passe um semestre fazendo teste, o momento é agora. Não deixa para teste agora, dá calor, tá entrando no curso, ó. Teste. Aí, 2 semanas, tenta isso. Não funcionou, tenta outra. Funcionou uma parte disso, pega essa parte aqui, guarda no coração e traz outra para juntar. E aí você vai montando, porque
um método só, uma regrinha só que você usa, nunca vai dar certo. Porque você pega algo que está ali, pesquisou maneira de ser mais produtivo, você acha ali o manual da produtividade. Seguir aquilo à risca não vai dar certo. Vê o que dá certo para você e vai fazer, montando seu quebra-cabeça ali, monta sua rotina. Tem gente que gosta de estudar de manhã, tem gente que gosta de estudar à noite. Por exemplo, eu prefiro pegar matéria pela manhã, mas estudar fora eu prefiro à noite. Não tem uma receita de bolo. Vocês têm que ir testando e ver o que fica melhor para vocês. Sempre sem se comparar com... Pensando assim, o coleguinha faz isso e para ele tá funcionando. Por que eu estou fazendo a mesma coisa e para mim não está funcionando? Então, esse não é o método de você escolher o que é que você quer fazer. O método de você escolher o que você vai fazer é testando para ver o que é que dá certo com você. Cada uma pessoa é uma pessoa. Gente, nem a matemática tem um caminho só para chegar no resultado. Então, veja lá, o ser humano, que é altamente complexo, tem várias coisas diferentes de um para o outro, vai ser uma coisa igual. Então, não existe a receita. Você respeitar seu tempo, você se conhecer, não vai ser da noite pro dia que você vai se conhecer. De, meu Deus, hoje tive aqui uma epifania e descobri que o que funciona para mim é isso. Não vai acontecer isso, desculpa. Você vai passar um tempo aí quebrando a cara algumas vezes, testando uma forma de estudar que não funcionou, que te estressou. Mas é isso mesmo. Então, o que é que você faz? Você persiste. Tá? Persiste, continua tentando coisas novas. Aí o que você achou que funciona para você, fica naquilo, estabelece uma rotina, você se organizando dessa forma. Não necessariamente, tipo, vou estudar esta hora, outra hora, mas estabelecer, tipo, hoje eu vou fazer isso, porque você evita a procrastinação. Vai acontecer em alguns momentos? Vai. Tá? Todos os dias Vai vão acontecer. Vai acontecer. Você vai chegar e falar, hoje eu estou sem saco. Vou fazer isso, daqui a 20 minutos eu faço. Aí daqui a 20 minutos você fala, mais 20 minutos. Quando você vê, já é 10 horas da noite e você não faz nada. Algumas coisas. Usem procrastinação a favor de vocês. Como? Principalmente nessa questão que eu falei mais cedo de priorizar. Poxa, entendam que vocês podem agora procrastinar e deixar para fazer depois para vocês entenderem o que vai focar agora. Extremamente importante. Não se atolem. Vou começar agora essa rotina de estudo, vou estudar 6 horas por dia. Não vai dar certo, tá? A gente já falou aqui hoje, não vai dar certo. Ou começa com 30 minutos por dia, na outra semana aumenta para 40, depois 1 hora e assim por diante. Todo esse processo é assim. Se você ir muito intenso no início, você vai se desistir. E você vai se desmotivar. E motivação também. Às vezes você não está motivado para fazer aquilo. Isso não quer dizer que você não é motivo, às vezes, para você não fazer. Porque, às vezes, quando você faz, você se motiva. Porque quando você vai ali fazendo, você se for a fazer, né? Você pega, não, eu vou fazer. Não estou motivado a fazer, mas eu vou fazer. Você vai fazendo isso, você vai encontrando a motivação depois que faz. E não o contrário, você está motivado para fazer. Fazer vai te motivar. Então, tem muitos também. Não se prendam isso. Uma coisa que acontece muito com cálculo, vocês calourinhos, de você estudar, sentir que não está aprendendo nada. Calma. Respira, dá uma olhada de novo, não se desmotivem por causa disso, certo? Procura outras pessoas que têm anotações, veteranos. Isso vai acontecer, certo? Eu acho que eu estou no semestre bem baixo aqui comparado às outras pessoas do DA que estão. Eu estou no terceiro ainda, então, tipo, eu falo mais em contato com isso. Vocês vão se sentir desmotivados em certos momentos, porque parece que nada faz sentido. Mas respira. Se você continuar insistindo de cabeça cheia, você só vai se atolar mais ainda nisso. E vai ficar mais estressado com isso. Então, você dá um tempinho, descansa, volta depois e tenha paciência com você. Você não vai aprender da noite pro dia. É muito importante que vocês se monitorem. Fiquem atentos se vocês estão adiando para começar alguma coisa, ou se está estudando, mas não está conseguindo assimilar. Às vezes, o que vai bater um pânico, vai vir aqueles sintomas de ansiedade, aquela falta de meu Deus, não estou aprendendo nada. Quando vocês sentirem que estão sentindo isso, conversem também com alguém, conversem com os colegas, conversem com os professores das disciplinas. Se não quiser falar com o professor da disciplina, procura um professor
que você se identifique e converse com ele. Às vezes, a gente nem precisa receber o conselho, a gente só precisa entender o que a gente tem para poder se organizar. E quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, coloca em palavras o que está passando pela cabeça, é quando a gente organiza o que a gente está, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E aí a gente, então era isso que eu estava fazendo, dar aquela luz assim, do que estava rolando, por que você estava tão confuso. Tenham calma. Mas teve uma pergunta na anterior, que é com a Marcília, né? Que acho que foi a Mariana, sobre autoestima e nota. E eu fico apavorada quando os alunos ficam muito tristes com alguma nota baixa que tiraram. Isso acontece muito em mecânica geral. E aí o pessoal fica super desestimulado, assim. Não, calma, mas você tirou uma nota baixa, mas você aprendeu alguma coisa? Tem como você recuperar na segunda? Vamos ver o que você fez de errado, que aí porque a gente aprende com os erros, né? Então, nada de pânico. Lembrando que para os calouros vai ser tem os que já entraram em 2020.1, mas que foram 3 semanas para a aula. Eu acho que vai entrar os 2020.2 agora também. Eles não vão entrar no suplementar, e a gente só conseguiu entrar em contato com um calouro de 2.2, não sei se ele está aqui. Pronto, Porque eles não têm ainda número de matrícula. Para quem teve 3 semanas de aula, a gente está em agosto, para mim é muito estranho falar sobre esse assunto, porque a realidade de hoje ela é muito diferente da minha época de graduação, né? Então, mas como professora, eu continuo sendo estudante, eu não posso parar de estudar. E aí, na minha época de graduação, eu tinha um ritmo muito intenso, até o mestrado, e no meio do doutorado, eu quebrei esse ritmo. Foi muito difícil eu retornar para o ritmo que eu tinha, que é semelhante ao que a gente tem agora. A gente estava lá num ritmo super intenso, principalmente para quem estava se formando, né? Estágio, TCC e um bocado de coisa, e para os calouros, aquele choque da diferença do ensino médio para cálculo. É o choque, é o primeiro choque. Então, vai ter que reengrenar e quebrar essa inércia. Eu acho que o semestre suplementar vai ser muito, muito positivo desse ponto de vista, porque todo mundo vai ter que pegar menos disciplinas. Então, vai ser uma adaptação para um semestre 2020.1, que ninguém sabe ainda como é que vai ser, se vai ser remoto, se vai ser semipresencial, se já vai poder ser presencial, ninguém sabe. Mas, pelo menos, a gente vai começar a entrar em movimento.